Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, economia e empreendedorismo em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, estaremos durante uma hora conversando sobre os principais índices econômicos, coisas que mexem com o dia a dia aí do brasileiro, do santo-angelense, mexe com o bolso do brasileiro. Muita discussão no programa de hoje, chegando ao programa de número 80 do Conexão Esperato. Já faz parte já da quinta-feira do missioneiro. E aí você também que nos ouve na www.centraldoinvestidor.com, lá desde o primeiro podcast, onde você pode acompanhar essas conversas, a rotina de toda quinta-feira, e trazer um pouco sobre esse cenário econômico. Já passamos por vários ciclos econômicos durante esse período aí, que se você ouvir lá do primeiro até o último, vai ver o quão volátil é a economia brasileira. Também temos aí Marcelo Maia Osterman, temos Eliseu Mânica Júnior diretamente de Miami, todo mundo aí acompanhando e participando do Central. Primeiro, dar uma boa tarde aqui para o assessor de investimentos, Tarciso. Boa tarde, Tarciso. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Satisfação aí estar participando de mais um programa, e esse de número 80, né? Número 80. Então, sempre trazendo aí informações para o investidor. Não, perfeito. É hoje um programa aí que o pessoal vem trazendo um pouco sobre a questão do juro em queda, muita coisa que ocorreu ontem. Ontem era um dia de alta volatilidade, né? Ontem era um dia bem diferente no mercado, né? Teve duas decisões importantes, né, de governo, né? É verdade. Ontem teve o comunicado também dos juros americanos, né? Que também teve um corte nos juros americanos, e aqui, né, o tão esperado corte no juro da taxa Selic, né, 6% ao ano. Então era um movimento já esperado pelo mercado, mas todo mundo em dúvida se era 0,25, se era meio ponto percentual, e acabou sendo bem agressivo, meio ponto percentual de 6,5% para 6% ao ano, né? Exatamente, a economia dinâmica brasileira, né? Quem vinha acompanhando o programa Conexão Esperato, né, o relatório Focus no ano passado esperava, né, um juro fechando a 8%, uma curva subindo, né? A gente vê que a questão muita coisa aconteceu, a inflação realmente a princípio controlada, né, o IPCA, e o juro americano não subindo também, né? Isso é importante. O pessoal pergunta muito pra gente: mas Felipe, por que esse juro, mesmo sendo 6%, por que ele ainda é muito alto? Por que a gente não pode baixar esse juro mais ainda? A gente depende muito, né, das principais economias do mundo. Imagina se a gente baixar o juro aí a 3% aqui no Brasil, e nos Estados Unidos for 2,5%, né? É natural, né, ter uma fuga de capital para um dos países mais seguros, né? Imagina você receber 2,5% em dólar ao ano, e aqui você vai receber 3%. Qual decisão você faria, né? Agora imagina uma grande massa, né? Verdade, verdade. Até o Felipe falou no relatório Focus, né? Semanalmente o relatório Focus já vem sinalizando as expectativas do mercado, expectativas dos analistas, do Banco Central principalmente, e nas últimas 4 semanas todos aí sinalizando um juro de 5,5% para fechar 2019, né? Já com antecipação de que nessa reunião que aconteceu ontem já ia se cortar o juro. Então, quer dizer, esse movimento já vem aí de 30 dias para cá. Então, o investidor já estava atento e sinalizado que haveria, né, um corte, e poderia se antecipar ao mercado, já posicionando estrategicamente seus investimentos, né? Então, perfeito. Então, a gente veio com uma expectativa, né, pessoal, aí de mais um corte. Ontem foi um corte de 0,5%, né, chegando de
5,5% para 6% ao ano. É uma expectativa do mercado que já vem falando nessas últimas 4 semanas, né, esses últimos 2 meses principalmente, né, de 5,5%, como o Tarcísio comentou, né, 5,5% ao ano. Sempre importante, né, o investidor de poupança, que hoje a caderneta de poupança ela paga 70% dessa rentabilidade, né? Então para quem quiser receber, ver o ganho anual, pega ali os 6% vezes 70%, você vai ver quanto que você leva, né, nesse período anual. Então a gente não tem mais motivos hoje, né, para ter, não digo não tenha motivos, mas a gente vai ter que cada vez mais buscar um risco, né, sair um pouco mais da renda fixa, né, buscar realmente novos conhecimentos, buscar aí capacitações para entender, né, o mercado, principalmente aí de volatilidade, o multimercado, coisa que a gente vem trazendo ao longo do tempo, né, o que a gente comentou, né, acho que uns 2 programas atrás, né, para aproveitar os IPCA, né? Isso, tinha muita coisa ainda aí de pré-fixado a 9%, IPCA mais 5%, e a gente sempre sinalizando, né, para o investidor, é importante ter na carteira, porque haverá um movimento com a Previdência tendo essas aprovações, né, como o governo está querendo, como o povo brasileiro também está precisando de uma reforma para que se estruture, né? Então a gente já vinha sinalizando que havia alguns títulos ainda importantes para ter em carteira, né? Agora, né, esses títulos começam a ficar mais escassos, né? Então é importante o investidor saber que sempre teve esse movimento de multimercado, fundos multimercado, um pouco mais arriscado, mas só no momento de uma taxa de juros menor que é histórico para o Brasil, aí sim o investidor começa a se preocupar, né, que a poupança não dá todo aquele rendimento necessário em relação à inflação, né? Perfeitamente, é muito bem colocado desse novo cenário, né, e do que a gente pode se antecipar. Acho que esse que é a principal função do assessor de investimentos, do agente autônomo de investimentos, é tentar enxergar, né, cenários futuros, não só ver quando pinga na conta lá, né, que realmente agora a poupança realmente está pagando pouco, a gente realmente antecipar, né, e se travar, se preparar nesses cenários, né, porque quanto mais segurança, mais claro fica o cenário, é natural, né, os riscos diminuírem e aí os juros diminuírem também. Isso é uma coisa comum da economia, né? Ainda tem muitas oportunidades, dá pra gente buscar ainda, talvez não naquelas possibilidades de 9%, 10%, mas tentar levar aí, em vez de 6%, levar 8%, alguma coisa acima nesse sentido. Então, e mesma coisa os bancos, né, vão ter cada vez mais gerar valor aos seus clientes, cada vez mais com produtos mais rentáveis, né, vão ter que aumentar a taxa aí da rentabilidade, né? Então um cenário para todos, eu digo assim, isso que é o mais fantástico desse cenário de juro baixo, é para todos saírem da zona de conforto, né? Quer ganhar 1% ao mês? Vamos aprender então, vamos aprender aí, vamos estudar, vamos se capacitar, vamos ouvir o que o pessoal aí da Conexão Esperato conversa, o que esses caras têm a dizer. Vem tomar um café com a gente lá, falar um pouco sobre investimento. Então, para tentar se inteirar, pode até esse momento ser algo assim muito recente, algo assim que ainda não está preparado, mas por que não dar um primeiro passo, começar a entender antes então de investir, começar a entender esse mercado aí de juros baixos, e aí a gente vê um cenário de própria reforma da Previdência se aprovando, e aí após isso uma reforma tributária, a gente entra em um novo Brasil, né? Um novo Brasil que vem para ocorrer, um Brasil aí que talvez um setor produtivo, daquele dinheiro saindo dos bancos, né, que fica parado, né, esse setor realmente ele vai ter que girar na economia, né, de uma maneira assim, com risco sempre controlado, né, sempre respeitando o perfil do investidor, mas é aquela análise que a gente faz nos Estados Unidos, né, o juros americano é 2,5% ao ano. Né, o juro americano, se você deixa um valor aplicado, você vai tirar 2,5% no final do ano daquele rendimento. Então é obrigado, né, a conhecer um pouco sobre bolsa, conhecer um pouco sobre investir em empresas, conhecer um pouco sobre o multimercado, porque senão, né, a gente fica ali, o dinheiro não rende nada, né? E é importante que o Felipe falou, né? Às vezes o pessoal tem aquele movimento, né? Eu tenho dinheiro na poupança, numa aplicação num banco, eu sou conservador, mas quando o juro começa a ficar
menor, começa a cair, não tem muito rendimento, aí começa aquela, eu quero ir para a bolsa 100%, tipo, é esse movimento que a gente também evita, né? A gente, que nem o Filipe falou, é estruturar. Eu tenho que ter um valor lá líquido, né? Um valor, uma segurança, mas aí sim, alguns percentuais no fundo multimercado, alguns percentuais, estudar em bolsa, alguns fundos imobiliários, é diversificar a carteira. É nunca fazer um movimento radical, sair agora da renda fixa de 6% ao ano, de 5% ao ano, para o risco total, né? É diversificar, é fazer uma carteira segura, coerente com o mercado, para atingir sim, com bastante estudo, com bastante análise, aí seus 1% ao mês, né? Os tão desejados 1% ao mês. Exatamente, isso que você falou é fundamental, muita gente pensa no 880, ou é isso ou aquilo, né? Por que não, né, diversificar uma carteira, né? Isso é função do assessor, de ajudar a montar uma carteira onde a gente tem operações seguras, operações que vão render ali, né, esses 6%, 6 alguma coisa, e vai ser o colchão, né, em momentos difíceis, né, e aí a gente põe uma parte, 10, 20, 25%, buscando um título de inflação, algum título aí multimercado, né, que para não haver perdas, porque no final das contas, na última linha, né, da média aí dessa carteira, tem um retorno acima que tem acontecido aí, em média, mesmo com o juro baixo, a gente tem conseguido entregar aí nos 150, 160, 170 do CDI, né, preparando já. E agora vem um novo cenário para o assessor já olhar o futuro, como é que vai ser nos próximos 6 meses, né, os 8 meses, né, de buscar. A gente agora, nesse período aí de setembro, os assessores por Esperato e XP se juntam para a gente já começar a projetar o ano que vem, né? Então não olhar o que é hoje é passado, né? O que hoje é presente, né? O que ontem era passado, e olhar realmente o futuro, buscar tentar enxergar o cenário de 2020 para a gente ter uma carteira aí vencedora ao longo do tempo. Fechando também aqui o relatório Focus, né, a taxa de câmbio, expectativa 3,75, ainda muito cedo para se discutir. Tem reforma da Previdência, tributária, e o PIB aí ficou, né, na possibilidade de 0,82%. Essa queda de juros, senhores, ela também funciona, ela tem o objetivo até de estimular um pouco mais a economia, né, de girar um pouco mais esse recurso econômico na economia real, sair um pouco aí das aplicações, buscar realmente um fundo de crédito privado, uma debenture, um multimercado que vai investir realmente no setor produtivo, a própria bolsa, né, investindo em empresas, novas emissões de ações, e isso aí é um cenário que futuramente, claro, o objetivo é dar uma melhorada no PIB, né, o dinheiro circulando mais na economia real. E eu digo assim para o próprio empreendedor, né, o empreendedor aí que foi guerreiro nesse país onde a gente teve aí 2 PIBs negativos, talvez aproveitar no seu negócio esse cenário, aproveitar aí, estamos aí em época aí de até o próprio FGTS de liberação de recurso, e a gente sabe como é que tem o Dia das Crianças, o Natal, o Dia dos Pais agora, né, e aproveitar realmente o empreendedor aí para até alavancar os seus negócios, nada como a criatividade para isso ocorrer, né? Então a gente vê assim um cenário até de melhora econômica na própria economia real, que é fundamental aí para um crescimento. O empreendedor, então, que esteve de parabéns nesses últimos 2 ou 3 anos de PIB negativo, talvez esteja aí um PIB positivo, e para alavancar os seus ganhos, né? Então isso é o interessante do juro baixo, que é a questão do próprio emprego, a expectativa até de empregar mais gente, né? Então é uma saída total da zona de conforto de todos, né? Esse que é o objetivo aí do juro baixo. O lado bom, o lado ruim, tem para o investidor, tem para quem precisa de crédito, mas é bom para todo mundo, para a economia em si se desenvolver por total. Tá ok, pessoal? Segundo bloco aí tem Marcelo Maia, tem Eliseu Mânica Júnior, muita coisa boa, estão nos ouvindo. O Marcelo Maia está em Gramado hoje, o Eliseu está lá em Miami nos ouvindo também, no centraldoinvestidor.com, no Novos Horizontes FM. E aí, com certeza a gente volta aqui no quarto bloco com mais um Conexão Esperado. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos.
Uma boa tarde, caros ouvintes da Conexão Esperato, mais um programa. Eu aqui, Eliseu Mânica Júnior, diretamente dos Estados Unidos, voltando ao programa depois de um tempinho aí, né? E aqui a gente comenta muito sobre empreendedorismo, sobre investimento, sempre tentando trazer aí as novidades e tentando agregar valor aí para você, procurando torná-lo um investidor, focando no seu futuro, focando na liberdade acima de tudo, porque ter grana, ter investimentos que rentabilizam, é ter liberdade acima de tudo, né? Hoje eu vou falar um assunto sobre a questão de 3 razões para se investir no longo prazo. Por que se investir no longo prazo? Muita gente entrando no mercado financeiro, a Bolsa de Valores principalmente aí andando muito bem no ano, andando 18% em cerca de 8 meses, né? O que não é nada mal aí. Isso é o Ibovespa. O que é o Ibovespa? Então é um índice que compila as 66 ações mais líquidas do mercado brasileiro. E então ele é tido aí como o benchmark, como o índice, essas 66 ações, como um índice que serve como padrão do mercado de ações, né? Então no ano aí essa média aí dessas 66 ações está em torno de 18%, né, ao redor de 18%, que não é nada mal, e tem muito investidor entrando e principalmente muito, eu não diria investidor, mas muito especulador querendo entrar, querendo aproveitar-se aí desse movimento de alta, né? E o importante é focar no médio e longo prazo. Eliseu, o que é médio e longo prazo? Eu diria médio prazo, no mínimo 5 anos, no mínimo, e longo prazo mais do que isso. O próprio Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, o terceiro mais rico do mundo, com 84 bilhões de dólares de riqueza pessoal, ele comenta, o período mínimo para se investir em ações, no mínimo, são 3 anos. Então tem muito investidor verificando esse resultado, esses retornos no ano aí de 2019, e acabam querendo especular no mercado, querendo entrar 3, 6 meses, utilizando de dinheiro que podem precisar. E isso é outro ponto importante. A gente só investe em dinheiro de risco, dinheiro de bolsa de valores, aquele dinheiro que não vai precisar, aquele dinheiro que você pode, digamos assim, eu não diria nem arriscar, mas pode deixar lá, não vai precisar por um bom período de tempo, e aí com isso pode deixar o capital trabalhar. Por quê? Porque atrás das ações existem empresas, existem administradores, existem produtos, existem marcas e existe aí lucros, né? Então as ações elas são reflexo dos lucros, né? Principalmente da geração de caixa que essas empresas, que esses administradores fazem, né? Tem, né? E as ações obviamente vão andar de acordo com esse lucro. Isso é claro, no curto prazo às vezes não, né? Porque tem muita coisa de notícia, mas no médio e longo prazo sim. Então 3 razões para investir no médio e longo prazo. Primeira, questão de impostos, né? Quanto mais você investe no médio e longo prazo, mais tempo deixa o seu capital, você não vai pagar o imposto de renda, você vai postergar o pagamento do imposto de renda. Então isso facilita com que, e aí é outra razão também, a segunda razão, os juros compostos trabalham de uma maneira melhor, né? Então não pagando de uma maneira correta, ou melhor, postergando o pagamento do imposto de renda, isso faz com que tenha uma rentabilidade muito maior. E a segunda razão é o quê? Deixar mais longo prazo para o poder dos juros compostos, né? Os juros compostos, juros sobre juro, retorno sobre retorno, isso traz aí, no médio e longo prazo, uma grande diferença mesmo para quem é investidor, né? Então, primeira, questão do imposto. Segundo, questão dos juros compostos, né? Terceiro, questão de tempo. Muita gente investe no mercado de ações, principalmente. É um mercado que tem uma volatilidade. O que é volatilidade? Tem um dia cai, outro dia sobe, um dia cai, outro dia sobe. Então tem essa oscilação, que a gente chama de volatilidade. E tem muita gente que gosta do game, gosta do jogo, gosta dessa oscilação. O ideal é não gostar. Ganhar dinheiro assim no mercado de ações não combina com o jogo, não combina com prazer, não combina com se divertir. Então é algo monótono, é algo que você
não vai achar graça, digamos assim, vai levar tempo, né? Mas que é a maneira mais correta de se investir. Então, as 3 alternativas de razões para se investir no médio e longo prazo: questão de juros compostos, né? Questão de impostos, né? E a terceira questão é a questão do tempo, de não ter que ficar cuidando, não ter que ficar olhando diretamente. Qual o período, digamos assim, para ficar cuidando das ações ou para fazer um rebalanceamento das ações que você tem, do portfólio de ações que você tem ou dos investimentos? A cada 3 meses. No máximo aí a cada 3 meses. Então, é um período. Por que esse período? Porque é o período em que existem balanços. Inclusive, a gente está aí no segundo semestre, né, nos balanços do segundo semestre, no segundo trimestre, e muitas empresas divulgando aí resultados, muitas empresas, bastante, inclusive ontem a Vale do Rio Doce veio, inclusive, com um prejuízo, sobretudo pela questão de que ela teve que colocar como reserva para Brumadinho cerca de 1,5 bilhões de dólares, cerca de 6 bilhões de reais para provisões e despesas. Então foi uma despesa não recorrente, né, que veio ontem na Vale. E é só o começo, né, dos resultados, tem muito resultado a rolar. A gente vai passar um pouquinho mais no decorrer aí dos programas. Os próximos 15 dias aí já vão ter mais resultados, a gente vai trazer alguns desses resultados. Economia brasileira, ontem tivemos também uma queda da Selic, queda de 0,5%, veio surpreender o mercado. Inclusive eu pessoalmente esperava 0,25% de queda. O Brasil está crescendo, mas pouco, ele poderia crescer muito mais, e a queda da Selic, a menor Selic da história, vem ao encontro então para buscar esse crescimento, para buscar essa volta de um crescimento mais forte para o Brasil. E isso que aconteceu então. Então a mensagem é: queremos crescimento, inflação controlada, 0,5% de queda. Então agora diminui a rentabilidade da renda fixa, né? E os investidores vão ter que procurar alguma coisa, retornos maiores, né? Então eu vou ficando por aqui. Mais um programa Conexão Esperato. Um abraço ao Felipe Fontana, um abraço aí ao Tarcísio também, que estão no estúdio. E menor patamar de Selic da história, eu acho que isso é marcante. E o investidor, novamente, como a gente vem frisando no programa, vai ter que procurar aí modalidades diferentes de investimento para ter um retorno maior do que vem tendo. Uma boa tarde a todos, valeu! Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Marcelo Maia falando de Porto Alegre. Vamos falar brevemente um pouco sobre o cenário macro. Lembrando que entende-se por cenário macro os índices e notícias que afetam o nosso dia a dia, afetam a economia real, né? A gente teve a divulgação do IPCA 15 recentemente, que funciona como uma prévia da inflação. O mesmo surpreendeu, vindo abaixo do esperado. Dessa forma, espera-se para julho uma inflação estável. E a inflação anualizada, né, a inflação dos últimos 12 meses, próxima a 3%. Esse nível de inflação é um nível considerado baixo, especialmente se a gente avaliar aí os últimos anos, no qual a gente chegou a bater, no ano de 2015, quase 11% de inflação. Essa inflação chegou a casa dos 2 dígitos, quase 11%. Então 3% é um patamar baixo para o Brasil, né? Tal dado da inflação tornou ainda mais provável a queda da Selic na reunião que ocorre essa semana. A aposta ficou entre 0,25% e 0,5% da Selic. Outro tema muito comentado recentemente foi sobre o resgate do Fundo de Garantia, o famoso FGTS. A ideia inicial era de que fosse possível resgatar um valor maior do Fundo de Garantia, algo entre 20% e até 50% do valor total, para assim também poder aquecer a economia, né? Poder dar aquele gás
na economia gerar o famoso efeito multiplicador, né? Esse dinheiro ia entrar na economia, as pessoas iam resgatar, esse dinheiro ia entrar na economia, as pessoas iam consumir, ia ter um incremento, mesmo que residual, mas ia ter um incremento no PIB, né? No entanto, como acontece com uma certa frequência no Brasil, a gente teve lobby das empresas de construção civil, né, que tem um interesse direto na manutenção do FGTS. Elas acabaram fazendo uma grande pressão. Afinal de contas, o FGTS hoje é liberado integralmente para compra ou construção de imóveis. E o governo acabou recuando, liberando apenas R$500 do FGTS, né, para o trabalhador. Outro ponto positivo é que o retorno do FGTS não será mais de apenas 3%. Sim, para quem não sabia, o FGTS rendia 3% ao ano, ou seja, no ano de 2015, que a gente teve uma inflação de quase 11%, o dinheiro do FGTS rendeu 3%. Ou seja, houve uma perda real aí, fazendo um cálculo simples, de 8%. Né? O valor do FGTS se desvalorizou em 8%. Mas o ponto positivo, na minha opinião, até o mais positivo deles em relação ao FGTS, é de que o retorno não vai mais ser de 3%. O retorno vai começar a ter participação do lucro, do resultado do fundo, e deverá chegar próximo aí a 100% da taxa Selic. Dessa forma e de maneira objetiva, a análise é de que o atual governo conseguiu sim cumprir o seu propósito até certo ponto em relação ao FGTS, né? Ele melhorou a rentabilidade do mesmo, isso é um fato, não tem como se discutir. Voltando à queda da taxa de juros no Brasil, a situação é uma realidade. A gente deve chegar até o ano de 2020 ao patamar de 5% na Selic. Nesse caso, especula-se que com a Selic a 5%, a gente teria uma grande saída de dólares do Brasil. Afinal, os investidores estrangeiros não estariam satisfeitos com o retorno de 5% e tirariam esse investimento para alocar em outros países, em outros mercados, né? Sempre lembrando que investidores estrangeiros, assim como nós brasileiros, compram também títulos da dívida pública brasileira, que há pouco tempo atrás estavam em 14%, agora indo para 5% se tornam menos interessantes, eles tiram esse dinheiro do Brasil. Consequentemente, o dólar, a gente vai ter menos dólares circulando no Brasil, então o preço do dólar aumenta e o real se desvaloriza frente ao dólar. No entanto, a gente tem o outro lado da moeda, né? Afinal, com taxa de juros mais baixas, os investidores estrangeiros podem optar por investimentos produtivos, como a Bolsa de Valores, que trazendo para a economia real é um investimento em empresas, investimentos em ações de empresas. Essas empresas investem no aumento da sua produção, no aumento da sua capacidade produtiva, contratam mais gente, geram mais impostos também. Podem investir na Bolsa de Valores, quanto em empresas, em projetos diretamente, né? Uma startup ou alguma outra empresa que não necessariamente esteja na Bolsa de Valores. Porque o ambiente, a partir do momento que uma taxa de juros cai, ele se torna mais saudável, mais acessível para o crescimento econômico. Então o estrangeiro pode enxergar isso também e trazer dinheiro para investir em investimentos produtivos e não mais em investimentos financeiros, como era o investimento em títulos públicos aí na taxa de 14%. Acredito, e a história mostra que em diversos países isso aconteceu, que se isso acontecer no Brasil, vai acontecer essa, abre aspas, enxurrada de dinheiro estrangeiro para o Brasil. Vão enxergar o Brasil sim como uma oportunidade de investimento, de crescimento, e acredito que entre saídas e entradas vai entrar mais dinheiro no Brasil, né, com a queda da taxa de juros e, claro, com o ambiente econômico, o ambiente social e político também estável. Finalizando, a gente tem de fato hoje um momento bastante singular na história econômica do país, onde essa taxa de juros se aproxima da mínima histórica, onde os juros reais hoje encontram-se no menor patamar da história, ou seja, o que seriam os juros reais, né? Aquilo que a gente ganha acima da inflação, né? Se a gente computar só o que ganha em cima da inflação, Selic versus inflação, a gente tem a menor taxa de juros real da história, ou seja, o investidor precisa buscar um outro tipo de investimento, um outro tipo de alocação fora da renda fixa, né? A indústria ainda apresenta no Brasil uma capacidade ociosa considerável e o mais importante de tudo, a gente tem um enorme mercado consumidor. O cenário para o Brasil me parece bastante positivo para os próximos anos, mas sempre lembrando, positivo se tivermos a aprovação das reformas e um ambiente favorável. O receio que eu vejo, conversando com outros colegas também, é de que um problema maior possa vir de fora do Brasil.
alguma coisa entre Estados Unidos e a China, guerra comercial entre eles, talvez a Coreia do Norte em algum momento, mas especialmente o excesso de liquidez internacional que os bancos centrais vêm dando e especialmente o desaquecimento da economia americana. O Banco Central americano já vem assinando com uma queda nessa taxa de juros também, então a economia americana já vem apresentando um pequeno desaquecimento. Então acredito que hoje, se a gente tiver alguma situação mais difícil, mais delicada na economia, ela vai ser internacional. Afeta o Brasil sem dúvida, mas analisando o Brasil por si só, ele parece sim ter muito potencial se a gente conseguir aprovar as reformas aí e manter um ambiente favorável. Tá bom, pessoal? Agradeço a atenção, um abraço a todos. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui, Conexão Esperato, programa número 80. Programa aí que já faz parte da rotina do missioneiro. Você que nos ouve aí também pelo Central do Investidor. Você pode acompanhar desde o primeiro programa até hoje, aí você acompanha todos esses cenários econômicos que a gente vem tentando antecipar, né? Não existe bola de cristal que ninguém, vamos dizer assim, vai fazer análise prevendo o futuro, mas sim tentando ver estimativas de que maneira a gente pode montar uma carteira de investimentos que renda com o objetivo final, né, maior que a inflação, que o nosso dinheiro tem um poder de compra. Em um tempo, quando o cliente precisar usar, o investidor quiser usar, tem aquele poder de compra. A gente comentou bastante aqui, Marcelo falou também, Eliseu falou também, um novo ciclo de taxa de juros, né? Parece esse pessoal da Esperato aí, cada vez todo o programa falando isso, mas é verdade, é um novo ciclo que vem ocorrendo e a gente pede para o pessoal aproveitar, não somente ver lá quando o rendimento da poupança estiver no 0,32 no mês, onde seus 100 mil reais zerou apenas ali míseros 320 reais, né? E tentar antecipar movimentos para a gente tentar que esses 320 se tornem 500, 600 com a mesma segurança, sempre respeitando o perfil do investidor, né? Lembrando, né, Tarcísio, toda a questão de investimentos sempre sai do CPF da pessoa e vai encontrar o CPF do investidor aqui e só pode voltar para a conta dele, né? Então é toda uma segurança, né, que a gente vê desse modelo. Ninguém dá dinheiro para ninguém, é tudo na própria conta do investidor, né? Veio muito para mostrar assim a segurança, né, do sistema, a segurança hoje que o mercado tem, né? Então, como o Felipe comentou muito bem, né, o seu dinheiro sai do CPF lá do seu banco, encontra o CPF lá na XP, na sua corretora. Então ninguém pode transferir dinheiro para outra pessoa, né? Então realmente os seus recursos, né? Otimizar os seus recursos, buscando sempre rentabilidade com segurança e respeitando o perfil. Às vezes a gente vê muito aí o pessoal conservador, agora eu quero ser agressivo, a gente tem que respeitar que um momento, quando haverá momentos de volatilidade, será que ele vai aguentar esse momento de 1 mês, 2 meses? Então, assim, sempre respeitando, né? E a gente comenta muito aí sobre alguns produtos que a gente tem lá. Por exemplo, o investidor que gosta de segurança, o investidor que está em poupança. Na verdade, hoje tem bastante fundos que estão fechando, né? Pelo fato de ter demanda, né? Esse pessoal vindo para os fundos e alguns fechando. Algum que está aberto, temos bastante fundos de debênture incentivado, né? Crédito privado, debênture incentivado, que são isentos de imposto de renda. Então todo o rendimento que o cotista tem, né, mensal, é isento de imposto de renda. É uma alternativa muito boa para ter aí um percentual de 15%, 20% em carteira, né, nesse momento com esse juro mais baixo, né? Exatamente. Então a gente ainda pede para o pessoal, quem ainda está acostumado com aquele rendimento antigo das aplicações de renda fixa, tentar entender um pouco mais sobre demais investimentos. A gente tem uma gama de produtos com a mesma segurança da poupança, a mesma segurança aí das aplicações financeiras. Só se perde realmente dinheiro com a estratégia, né? Se você buscar realmente uma versão agressiva e for ao contrário, né?
Então a gente pede assim para todo mundo, né, buscar um conhecimento, os mais jovens também, né, digo assim, aquele durante um bom tempo a gente fala dos R$300 mensais, que é 1 milhão daqui a 30 anos, né, então para o jovem entender, lógico, o juro composto e não deixar para amanhã, né, então acho que todos aí, quem tem 15, 20, 25 anos, por favor, tem muita coisa boa no YouTube hoje, tem muito material bom, muitos aí blogueiros, youtubers que a gente chama aí, que tem bastante conteúdo para a gente começar a entender essa lógica aí da renda passiva, de transformar recursos do trabalho em ativo, né? A curva de juros, a economia e a curva de juros, ela faz com que a gente, no momento inicial da nossa vida, trabalhe, tenha conhecimento e vá transformando esse trabalho em ativos, para que quando a gente puder diminuir o ritmo da nossa vida, aos poucos a gente tenha recursos financeiros o suficiente para nos sustentar, né? Fugindo um pouco do 1% hoje no Brasil, que pode parar de trabalhar depois da aposentadoria, né? Então fazer com que a gente tenha, juntar recursos ao longo do tempo, e aí vem todo o trabalho do assessor de buscar um pouco essas opções em relação ao mercado, né? Como o Tarcísio comentou, existem aplicações ainda que estão interessantes, que rendem um pouco mais em tendência de queda de juros, e a gente acaba puxando, né, aqueles 20, 25%, talvez um pouco a mais, né? Uma aplicação hoje, os títulos que a gente vem chamando das debêntures incentivadas, né, que são fundos onde se investe em infraestrutura do país, tem uma certa isenção de imposto de renda para quem é pessoa física, né? Então, fundos que acabam investindo na infraestrutura e o investidor acaba não pagando imposto, e esse título aí paga um patamar aí acima de 1% líquido. Lembrando, né, que a gente não tem essa ideia, não tem como prometer, nunca aceite alguém que promete, porque é renda variável. Então o objetivo é a gente conseguir aí 0,2, 0,3 a mais por mês para a rentabilidade do cliente com a mesma segurança. Isso faz muita diferença no longo prazo. Então venha conhecer um pouco mais até sobre os fundos e debêntures incentivadas, alguns materiais interessantes que a gente pode falar. Quem tiver alguma dúvida, entra em contato conosco lá, vai visitar a gente, tomar um café, fala com o Tarcísio, fala com o Felipe, fala com os demais assessores, Marcelo, Eliseu, todo o pessoal aí da Esperato, que está disponível para ajudar você a investir o seu recurso. Então, um título ainda muito bom, interessante para a gente acreditar. E ao longo do tempo, com certeza, aí a gente vai trazendo opções que vêm, como o Eliseu falou aí no segundo bloco, né, estamos em época de balanço, né, em época da safra do gestor de recursos, e a gente vai trazer, né, novidades aí para questão da renda variável, para quem tem um perfil agressivo, né, tá preciso buscar cada vez mais entender o funcionamento da bolsa, entender o mindset da bolsa, entender a lógica da bolsa de valores. Isso eu vou dizer uma coisa a vocês, não vai nunca mais sair da vida aí do brasileiro. As ações já são parte do mundo inteiro, trabalha com renda variável. Aqui só temos 1 milhão de investidores ainda em renda variável, mas a tendência é isso aí, 5, 6 vezes mais. Entender a lógica de ser sócio de uma empresa, entender a lógica de participar na dor e no amor, e entender a lógica de receber dividendos quando ela tem lucro. Então isso vai fazer parte cada vez mais da rotina do brasileiro. E se você ainda não veio buscar conhecimento nisso, vai lá, tem muita coisa no YouTube, tem o centraldeinvestidor.com, vai atrás e vamos sair da zona de conforto aí pra gente aproveitar e fazer as nossas reservas financeiras ao longo do tempo. Tá ok, pessoal? Mais um Conexão Esperado de número 80. Agradecemos a todos que nos ouvem desde o primeiro programa. Aqui todo mundo nervoso, tremendo aqui durante 1 hora nos programas iniciais, com o Ranieri, com o Eliseu, todo o pessoal que veio acompanhando. E daqui 2 semanas estamos de volta com o número 81 do Conexão Esperado. Tá ok? Abraço a todos e fiquem com Deus.